Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, foi considerada por muitos de seus contemporâneos como a mais terrível das guerras. Por esse motivo, tornou-se conhecida durante muito tempo como a Grande Guerra. Aviões, tanques, submarinos, gases tóxicos, metralhadoras, lança-chamas e canhões de longo alcance entraram em cena, em um trágico reflexo da corrida armamentista entre os países na tentativa de dizimar o inimigo. Pela primeira vez na história, a guerra caminhava além dos campos de batalha, tendo como alvo também a população civil. O mundo ficou chocado com os resultados do conflito e cerca de 9 milhões de pessoas perderam as suas vidas. Para entendermos os fatores que levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial, vamos voltar no tempo. Século XVIII. Por volta de 1760, a Inglaterra iniciou a primeira Revolução Industrial. Surgiram as fábricas e o mundo viveu grandes transformações econômicas e sociais. O período foi marcado por 3 grandes invenções: a máquina a vapor, a locomotiva a vapor e o navio a vapor. A Inglaterra era a grande potência econômica do mundo. No século seguinte, entre os anos de 1850 e 1870, iniciava-se a Segunda Revolução Industrial. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. O ferro, o carvão e a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora davam lugar ao aço, à energia elétrica e ao petróleo. Importantes invenções marcaram a Segunda Revolução Industrial: o motor de combustão interna, o automóvel, o avião, o telégrafo, o telefone, o cinema, o rádio, a lâmpada, os antibióticos, as vacinas, entre outros. Os países que realizaram a Segunda Revolução Industrial transformaram-se em grandes impérios, marcando assim uma nova fase do capitalismo, a fase do imperialismo, ou também chamado neocolonialismo. O imperialismo consistiu num tipo de política expansionista das principais nações europeias, que tinha por objetivo a busca de mercado consumidor, de mão de obra barata e de matérias-primas para o desenvolvimento das suas indústrias. Foi nesse período que ocorreu a partilha da África entre as grandes potências europeias, que dividiram entre si todo o continente africano, como se fosse um bolo em fatias. Esse processo de expansão foi marcado por várias tensões. O imperialismo chegou ao seu ponto de saturação no início do século XX, quando as tensões nacionalistas se tornaram mais intensas. A Primeira Guerra Mundial é fruto direto dessas tensões. Os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas, envolvendo principalmente Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra sentia-se ameaçada pelo rápido crescimento econômico da Alemanha, e também França e Alemanha. A França nutria um sentimento de revanche com a Alemanha e desejava ter de volta os territórios de Alsácia e Lorena, perdidos para os alemães. O nacionalismo. Criado como identidade de povos, o nacionalismo foi utilizado como forma de persuasão das massas populares para os desejos expansionistas dos governantes de impérios e demais países.
O plano de formar a Grande Sérvia e o pan-germanismo podem ser citados dentro desse aspecto. A corrida armamentista, com todo o clima de tensão e agressividade, uma possível guerra entre as grandes potências poderia explodir a qualquer momento, e quanto mais tensão havia, mais as nações incentivavam a produção de armas e fortaleciam os seus exércitos. As alianças militares formaram-se 2 blocos: a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Itália irá mudar de lado na guerra em 1915. Tríplice Entente, liderada por Inglaterra, França e Rússia. A Europa era um verdadeiro barril de pólvora, e o que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, uma faísca, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que um membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Ele abriu fogo, assassinando a ambos com tiros a queima-roupa. O governo austríaco fez uma série de exigências à Sérvia, que não foram atendidas. Como consequência, iniciaram-se as declarações de guerra. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos, mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, à França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. De forma resumida, pode-se dizer que a guerra teve 2 fases. 1914, a Guerra de Movimento, marcada por grandes planos de invasão. 1915, a Guerra de Trincheiras. O conflito tornava-se estático. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era mínima. O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães, inicialmente, utilizaram o gás de cloro, que com o tempo passou a ser utilizado também por franceses e britânicos. Por fim, o gás de cloro foi substituído pelo gás mostarda. As trincheiras estenderam-se por mais de 600 quilômetros e o conflito tornou-se longo e angustiante. Viver nas trincheiras era uma mistura de miséria, coragem e horror. Os Estados Unidos mantiveram-se neutros, fornecendo armas e alimentos para os países da Entente, até 1917, quando uma embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de mais de 100 de americanos. A entrada dos Estados Unidos na guerra, com seu imenso potencial industrial e humano, reforçou o bloco liderado pela Inglaterra e pela França, que passou a obter sucessivas vitórias perante os alemães.
Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se em 1918, como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria-Hungria e o Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. As consequências da guerra. A criação da Liga das Nações, em janeiro de 1919, com sede em Genebra, Suíça, foi inspirada nas propostas de paz do presidente dos Estados Unidos. O objetivo era fazer com que as nações discutissem diplomaticamente seus problemas antes de entrar em guerra. Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e o crescimento do nazismo. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu. 4 impérios que eram considerados sólidos simplesmente desmoronaram. O Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Russo e o Otomano. Diversos novos países surgiram, como a Áustria, a Hungria, a Polônia, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Finlândia, a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Os Estados Unidos foram os grandes vencedores da guerra. Comercializaram por mais de 3 anos com os aliados, não viram seu território ser invadido pelos inimigos e ainda se tornaram credores das nações europeias. Suas indústrias não sofreriam a concorrência da Europa e suas perdas foram poucas, se comparadas à dos países europeus. Por isso tudo, o país seguiria sua ascensão como a grande potência mundial a partir desse momento, tomando o lugar que era da Inglaterra.